Tenho 44 anos e há mais de 40 que o futebol não me importa. Começou a não me importar quando meu pai me disse, em 1974, que sua única ilusão era ver as Copas do Mundo em companhia. Eu tinha 3 anos e apenas procurava uma coisa na vida: assuntos para conversar com ele. Se meu pai tivesse dito, minha ilusão é que você goste dos carros de combate alemães da marca Panzer, hoje eu assistiria documentários sobre a Segunda Guerra e escreveria contos bélicos. Mas não foi assim. Meu pai morreu há alguns anos. Conseguiu ver 15 Copas, desde o Maracanaço brasileiro até a final em Berlim em 2006. Ver 15 Copas, acho, é ter vivido uma boa vida. Eu já consegui ver 11 Copas do Mundo e acho que mais 4 estaria satisfeito. Gostaria de empatar em 15 com meu pai, que nem ele tenha visto mais Copas do que eu e nem eu mais do que ele. Mas a verdade é que eu nunca me importei com futebol. Tudo foi uma desculpa para falar com Roberto Cassiari. Com ele não dava para falar de política porque ele era conservador, nem de mulheres porque era tímido, nem de livros ou de música porque não se emocionava com a cultura. Nós nos sentávamos nos sofás da sala e procurávamos na televisão algum sinal perdido. Quando a tela ficava verde, sem que importasse a transcendência do jogo, ficávamos 90 minutos quietos e conversávamos. Podia ser um jogo de segunda divisão, terceira divisão, ou uma repetição de um clássico de outras épocas, ou um torneio africano. Pra gente, era a mesma coisa. Conversávamos. Quando eu saí de casa, continuei com esse costume, caso ele me telefonasse para perguntar o que estava fazendo. Mais tarde me mudei de país. Há 15 anos eu vim morar na Espanha, mas mantive a tradição de ver qualquer jogo, a qualquer hora, porque talvez ele me chame por Skype. Quando ele morreu, continuei com o hábito porque talvez morto ele possa me ver desde um outro ângulo. Mas preciso confessar que continuo sem saber o que é um engante. Não reconheço um falso 9. Não tenho a menor ideia sobre qual é o corredor que deve cobrir o camisa 8. Eu não me importo com o jogo. Me importa ter estado próximo do seu sofá. Roberto Cassiari nunca me deu grandes conselhos. Nunca me disse, você tem que seguir a sua vocação. E nem tampouco, sempre que choveu, parou. Muito menos, a solidão, meu filho, é o prazer da própria perspectiva. Jamais. Mas ele me ensinou que os times sem um sobrenome italiano são de segunda divisão ou de países limítrofes. Ele me ensinou que se há um Sosa, o time é uruguaio. Se há um Rincón, é colombiano. E que se há um Cuevas, o time é paraguaio. Meu pai me disse que se há mais de 6 cores entre camiseta e shorts é uma partida da CONCACAF. E mais de 8, então é Copa da África. Que se durante a transmissão aparece um edifício ou uma montanha, ou então uma rodovia atrás da arquibancada, então não pode ser uma partida séria. Que se os 3 árbitros são asiáticos, é um amistoso de elite pago por algum sheik. Que se há mais de 2 jogadores gordos, é uma partida homenagem ou uma partida contra o câncer. E que se a bola tem cor laranja, nas arquibancadas não tem ninguém sem camiseta. Que se um dos goleiros está ficando careca, é um jogo de segunda divisão, ou é campeonato italiano. Que se entra em campo alguém pelado, na partida há 6 jogadores que valem 10 milhões. Que se entra em campo um gato, ou um cachorro ou uma lebre, na partida não há nenhum jogador que valha mais de $500 mil. E que se as torcidas não vaiaram o hino contrário, então o jogo é intranscendente. Outros filhos tinham pais que diziam grandes verdades e que deixavam frases para o resto da vida. Não foi o meu caso, mas aprendi a usar as que o meu pai me dizia como se fossem refrões ou aforismos. Meu filho, me disse uma tarde, em jogos com portões fechados, nunca golaços. Agora que sou adulto, entendo que meu pai e eu não conversávamos sobre futebol. O esporte serviu para nos conectar a outros assuntos. Por isso não é difícil descobrir agora, à simples vista, que se um treinador prestigiado vai trabalhar em um país asiático, é porque foi convencido pela esposa. E se já treinou em mais de 7 países estrangeiros, então é holandês. E que se há 3 irmãos em um mesmo time, é algum campeonato caribenho. Se há gêmeos, é campeonato holandês. Se jogam juntos um pai e um filho no mesmo time, é campeonato turco. E que se há mais de 6 jogadores chamados Ki, o campeonato é coreano. Hoje eu poderia dar novos dados a Roberto Cassiari, se ele fosse vivo. Agora eu sou grande e aprendi algumas coisas sozinho. Eu diria que se há muitas tatuagens é campeonato inglês. Que se há muito piercing é campeonato alemão. Muito gel, campeonato espanhol. Muitos cabelos compridos, campeonato italiano. Poderia dizer ao meu pai, por exemplo, que quanto mais demorada e estúpida é a coreografia de um gol, mais escandinavo é o time. Que se a namorada do goleiro é mais famosa que a namorada do atacante, o pênalti vai para fora ou será defendido.
ganha sempre o time em que os zagueiros têm mais filhos homens, que o bandeirinha chifrudo vê muito melhor o impedimento, que o bandeirinha viúvo sempre manda expulsar um técnico, que se o goleiro cobra faltas, na coletiva de imprensa vai dizer besteira, que se o torcedor sabe quanto ganha cada jogador, é campeonato espanhol, e que se o torcedor sabe quem vai pra cama com cada jogador, então é campeonato argentino. Mas pra quem eu posso contar tudo isso agora? E principalmente, que sentido tem? Desde que fiquei sem meu pai, caminho por aí sem nada. Porque o futebol nunca foi um monólogo na minha vida, nem sequer o fanatismo, nem um prazer, mas a interminável conversa entre dois homens. A primeira vez que vi uma bola foi no céu da minha cidadezinha. Eu tinha 1 ano. Alguém fazia aquela bola voar no meio de um campinho de terra e eu pensei que essa bola fosse a lua. Ele, Roberto, me levava no colo e me disse: não é a lua, é uma bola. Depois a conversa seguiu nas arquibancadas e na televisão, nas cadeiras do cilindro de Avechaneira, onde uma noite a luz caiu enquanto o Rosário Central nos goleava. E senti sua mão me protegendo da escuridão. A conversa continuou nos sofás de casa, um vai e vem incessante que durou 6 Copas inteiras. Em 2 delas fomos campeões. Mais tarde, através dos telefones, nos e-mails, a qualquer hora, nos chats velozes que cruzam o oceano. Foi uma conversa feliz que durou mais de 30 anos. Não me importa o futebol. Apenas me importava ele. Porque agora, aos 44 minutos do segundo tempo de qualquer jogo, eu entendo que o telefone não vai tocar.